E vejam só que coisa, a Polícia Federal simplesmente errou o valor da estimativa de desvios que Bolsonaro teria cometido no caso das joias. Na tarde de hoje, praticamente a imprensa inteira repercutiu que Bolsonaro teria desviado 25 milhões de reais em joias. Vamos dar uma olhadinha o que as manchetes dos principais jornais do Brasil diziam. Eu separei aqui algumas para vocês. Olha aí, ó. A Folha de São Paulo, dizendo: caso das joias, Bolsonaro desviou 25 milhões de joias e presentes, diz PF. Polícia concluiu que o ex-presidente atuou em uma associação criminosa para desviar presentes de alto valor. E aí você vê o card exatamente com a frase: Bolsonaro desviou 25 milhões de reais em joias e presentes, diz PF. 458 compartilhamentos nesse primeiro post aí. Vamos ver agora em seguida esse do UOL que está aí na tela de vocês. Dinheiro de joias ia para Bolsonaro, diz PF. Valor dos kits chega a 25 milhões. As informações constam do relatório final do inquérito da Polícia Federal sobre a investigação, tornado público nesta segunda-feira. É o primeiro a afirmar que o ex-presidente recebeu uma verba desviada dos cofres públicos com simplesmente 851 compartilhamentos junto com a imagem do Bolsonaro, com uma imagem aí dele, né, como triste, preocupado, ou o que for, e as joias, ou inconsolável aí, e as joias do lado. E também o Estadão também fez uma divulgação falando sobre o caso das joias e dizendo: a Polícia Federal primeiro informou que os desvios chegavam a 25,3 milhões, mas depois disse que houve um erro material e que vai mandar a correção ao STF. Procurada, a defesa ainda não se manifestou, agora recentemente, logo antes do Fora dos Autos se manifestou, a gente vai poder falar aqui para vocês, você que nos acompanha vai ter acesso ao que está saindo aqui na última hora. E aí tem o card aí, que você vê, caso das joias, esquema de Bolsonaro desviou 6,8 milhões em presentes, esse já é o valor corrigido aqui que você vê na matéria do Estadão. Como eu disse, né, essa matéria do Estadão já está mostrando, então, o valor certo. Mas no começo da tarde, toda a imprensa brasileira repercutiu que Bolsonaro teria desviado 25 milhões de reais em joias. E aí, nas redes sociais, a gente vê comentários dos inteligentinhos, né, da esquerda, dizendo o seguinte: ainda bem que Bolsonaro só desviou 6,8 milhões, ufa, que alívio. Você quer alguma prova maior do que essa de que o esquerdismo e a cegueira ideológica cegam, corroem o cérebro das pessoas? Eles simplesmente não entenderam ou não querem entender, porque dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Então eles simplesmente não entenderam ou não querem entender quais são os problemas desse errinho de nada da Polícia Federal, que divulgou um valor de 18,2 milhões de reais a mais acima da estimativa real. Mas vamos explicar aqui os probleminhas desse errinho da Polícia Federal para vocês. Primeiro, o fato de a Polícia Federal ter errado simplesmente o ponto principal da investigação ou sobre o ponto principal da investigação é bastante grave, porque isso é indicativo de uma má qualidade do que está sendo feito ali. É verdade que ao longo do relatório a Polícia Federal tinha colocado um valor correto de uma estimativa das joias de 6,8 milhões de reais, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não vai ler esse relatório da Polícia Federal, não vai lá no detalhe para tirar suas próprias conclusões, nem vai ter uma bagagem jurídica necessária para entender todos os conceitos jurídicos e técnicos de uma investigação criminal, mas a essas alturas do campeonato, o estrago já está feito. E aí fica a pergunta: se a Polícia Federal conseguiu errar algo tão central para a investigação quanto a estimativa do valor das joias, o que mais que ela errou? Será que isso reflete um erro maior de investigação, um procedimento maior de investigação inadequado? A impressão geral de má qualidade da investigação, pelo menos como um indício, como um indicativo, é claro que a gente vai ter que analisar esse relatório de capa a capa, mas o indício é de que fica ali um cheiro de que não foi bem feita essa investigação. Mas vamos avançar. Em segundo lugar, esse erro ele passa uma impressão também de um certo direcionamento ou perseguição na investigação, que teria uma conta de chegada, um resultado pré-definido. Claro que um valor maior vai desgastar mais a pessoa, como se os fatos não importassem, o que seria obviamente ilegal, mas não seria inédito se a Polícia Federal, se o Supremo fizesse isso, porque nós já vimos várias e várias vezes na imprensa
os ministros do Supremo Tribunal Federal enviando recados, recadinhos, pelos meios dos seus jornalistas amiguinhos, porta-vozes seus na grande imprensa. E a gente viu o STF mandando recados de que o Bolsonaro ele será condenado, sim, e será preso. Mas não agora, porque eles não querem transformar Bolsonaro em um mártir, veja só, mas sim depois do trânsito em julgado da condenação. Nem tem acusação, eles já falam de trânsito em julgado da condenação. Eu vou falar um pouco mais disso na segunda parte da minha análise. Em terceiro lugar, existe aí um prejuízo óbvio para as defesas e para a imagem dos investigados com esse errinho da Polícia Federal, já que a imprensa repercutiu durante o dia inteiro a cifra de 25 milhões. A maioria das pessoas que fica sabendo da notícia só lê a manchete, só lê uma vez. E quem viu as dezenas de manchetes aí originais dos jornais de que Bolsonaro desviou 25 milhões, provavelmente não vai ver a correção feita pela Polícia Federal. A primeira informação, a enganosa, sempre vai bem mais longe do que a informação correta quando ela é oferecida depois para o público. Isso é um fato que qualquer jornalista, que qualquer pessoa que trabalha com comunicação sabe e conhece bem. Ou seja, o que vai ficar cravado na mente e no imaginário, né, na imaginação das pessoas, é que Bolsonaro teria desviado 25 milhões de reais em joias. Quer uma prova disso que eu estou falando agora? A frase 25 milhões, ela estava simplesmente em nono lugar nos Trending Topics do X, o antigo Twitter, da última vez que eu dei uma olhadinha. Assim como estava lá, Bolsonaro na cadeia com hashtag. Essa cifra mentirosa de 25 milhões de reais está sendo amplamente utilizada para fins de propaganda política da esquerda contra o Bolsonaro, mesmo não sendo verdadeira. Como eu mostrei para vocês, esse erro da Polícia Federal já está sendo instrumentalizado pela esquerda na internet, que colocou entre esses temas mais comentados no Twitter essa frase dos 25 milhões. E vejam aí que existe a mesma espetacularização de processo que a esquerda e os hipócritas garantistas de ocasião criticavam dizer na Lava Jato, mas sem razão, já que os fatos da Lava Jato eram muito graves, envolviam cifras bilionárias. Os fatos saltavam aos olhos, os fatos na Lava Jato eram espetaculares. Como agora a espetacularização do processo acontece com um sinal trocado contra Bolsonaro e figuras da direita, aí a esquerda e aqueles garantistas de ocasião celebram, comemoram, esquecendo das críticas que eles faziam na época da Lava Jato. Só que essa espetacularização ignora um fato, que tanto Bolsonaro quanto os demais investigados não foram nem denunciados, nem condenados, e que tem uma presunção de inocência enquanto a Constituição de 88 for vigente no Brasil. Pelo menos fora do STF, porque lá eu acho que eles têm uma Constituição própria. Por que tanta gente na esquerda e na imprensa esquecem disso? Especialmente quando você trata aí da direita. Não são eles mesmos que dizem que Lula é inocente, Lula não poderia ser chamado de ladrão, mesmo depois de ele ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias, e de só ter se livrado porque ele foi blindado por uma manobra política do Supremo? Lembrem que Lula não foi condenado por um triplex, foi condenado pelo desvio de dezenas e dezenas de milhões de reais em corrupção, e a lavagem foi feita por meio de um triplex, mas a corrupção era de dezenas e dezenas e dezenas de milhões de reais. Fica com a gente aqui, que daqui a pouco eu vou fazer a segunda parte dessa minha análise, em que eu vou trazer para você um elemento surpreendente do relatório da Polícia Federal que pode indicar a inocência de Bolsonaro. Com a ressalva sempre importante. Nós defendemos que todos respondam debaixo da lei, todos respondam pelo que fizeram, claro que a coisa tem que ser comprovada, e se for comprovado, todo mundo, direita, esquerda, cima, baixo, a gente não vai passar pano para ninguém. Quem é envolvido em investigações tem que explicar, tem que ser investigado cabalmente até o fim, assegurando-se o direito a todos. Agora, como eu disse, existe um dado já que surgiu, outros dados que indicam aí a possível inocência do Bolsonaro, e a gente precisa, claro, do relatório para chegar às nossas conclusões, olhar tudo o que existe lá, mas já tem isso, e eu vou falar sobre isso na nossa próxima fala agora, no próximo comentário.